Porém, ao invés de fazer isso, foi o procedimento normal, de 9 meses antes que o nenenzinho nascesse. Ele poderia ter feito imediatamente, porém ele não fez imediatamente. Ele apenas lhe deu a promessa e ela herdou a promessa. Quando Deus disse a Moisés, quando ele começou a sair para entrar na terra prometida, toda essa promessa, ele disse: eu dei a Abraão anos atrás. Está cercada de muro com filisteus e todos os tipos de grandes povos ali, guerreiros. Ele disse: agora ela é toda sua. Ali estavam os amorreus, os heveus e os perizeus e todos aqueles ali. E heveus, jubineus, filisteus, tudo na Palestina. Agora Deus disse: eu a dei a você, é sua, agora vá e a possua. Eu espero que vocês vejam isto, pessoal. É algo que eu desejo trazer a vocês para colocar a sua fé onde ela deve estar. Muitas pessoas, como eu percebo, elas têm fé, se elas somente soubessem como colocá-la para funcionar. Quando Benjamin Franklin pela primeira vez encontrou a eletricidade, ele disse: eu a tenho, eu a tenho. Porém, ele não sabia o que ele tinha. Adiante veio Thomas Edison e disse: isto funcionará para nós. E ele não se importava com quanto tempo levasse. Ele tentou 10.000 fios elétricos. Todavia, ele encontrou um fio elétrico que finalmente levaria a eletrônica, ou a eletricidade, para dentro do fio elétrico. Ele sabia que era um poder, e que esse poder operaria em nosso benefício. E agora nós encontramos salvação que nos salva do pecado, que toma a mulher ou homem mais vil, bêbado, prostituta, e os faz filhos de Deus. Bem, essa mesma fé, esse mesmo poder que tira disso um homem ou uma mulher caídos, operará para nós em muitas diferentes maneiras. Curará nossos corpos se você puder simplesmente encontrar a correta aproximação. Você tem que encontrar como fazê-lo. Como se eu tivesse uma plantação nesta colina, cheia de bom milho, e está quase morto por causa de água. E eu tenho um poço artesiano nesse lado da colina. Bem, eu não posso fazer esse poço artesiano lançar a água aqui embaixo e para cima deste lado da colina para regá-la. Porém, eu tenho que estudar essa terra e encontrar como essa água tomará sua própria corrente e curso e virá em volta e aguará essa colheita. Ela o fará se eu apenas deixá-la correr em seu próprio canal. E essa é a mesma coisa que o Espírito Santo é, e a promessa de Deus. Se nós apenas o deixarmos seguir seu caminho e nós não entrarmos no caminho, não nós lançarmos nossas dúvidas ali, porque isto não aconteceu e aquilo não aconteceu. Apenas deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar e você descanse sobre a promessa. Ele fará precisamente o que Deus disse que ele faria. Abraão era um homem velho, com 100 anos de idade, quando Deus apareceu para ele no nome do Deus Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso ali vem da palavra hebraica do El Shaddai, a qual significa o peito ou seio de mulher. Agora, ele era velho, sua força tinha acabado-se, porém El Shaddai é o Todo-Poderoso, o doador de força. E tudo que Abraão tinha que fazer para obter essa promessa era descansar exatamente nessa promessa. Em outras palavras, como o nenê, a sua mãe, e recebe de mamar da mãe força para o nenê. E nós fazemos a mesma coisa quando nós vimos a Deus e vemos sua promessa. Nós simplesmente descansamos exatamente nele e tiramos de sua palavra a força de Deus, dada em seu curso, não tomando nossa própria mente, apenas crendo nisto. Depois que ele perseverou, ele obteve a promessa. Oh, como eu gosto disso! Agora, a mesma coisa opera para a salvação. O mesmo faz isto operar para a cura divina. Como Deus, em seu grande amor e infinita misericórdia, dá isto para nós. Agora, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, ele perseverou na promessa. Versículo 16. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento confirmado é para eles o fim de toda a contenda. Em outras palavras, se o juramento é proferido, logo isso é o fim de todas as coisas. Se você vem e diz: irmão Branham, eu, como cristão, coloco minha mão sobre a Bíblia e solenemente juro que eu farei uma certa coisa.
Se Deus me permitir viver para fazer isto, eu o farei. Correto. Então, para mim, esse é o fim de toda dúvida. Está vendo? Você jurou para mim que você o faria. E Deus jurou para Abraão que ele guardaria este pacto com ele e com sua semente para sempre. Deus jurou por si mesmo que ele faria. E ao fazer isso, sob a antiga lei, quando você fazia um juramento sob a antiga lei, você matava um animal, o cortava em dois, e logo os dois homens pelos quais o juramento foi tomado permaneciam entre o animal. E eles escreviam num pedaço de papel um certo contrato. E esse pedaço de papel era rasgado em dois, e dado a um e ao outro homem. E eles faziam um juramento sobre este animal morto que, se eles rompessem esse pacto entre eles, que fossem como este animal morto. Logo, Deus, não tendo nenhum outro por quem jurar, ele jurou por si mesmo. E ele prestou o juramento sobre o corpo do Senhor Jesus Cristo, prevendo isto em uma sombra. E no pacto, quando ele levou Cristo ao Calvário, ele separou seu corpo e alma. E ele levantou seu corpo para sentar à sua destra e enviou de volta o Espírito Santo para estar no cristão, para fazer a mesma coisa aqui na igreja que ele fez em Cristo, quando ele estava aqui na terra. E provando, através disso, que ele nos ressuscitará nos últimos dias, para nos assentarmos com ele e estarmos com ele em seu reino. E hoje vemos o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus Cristo, operando na igreja, confirmando tudo o que Deus disse. Que esperança maravilhosa isto edifica em nós, de pensar que nós somos seus filhos e abençoados de sua presença. E agora ele está aqui conosco, como a prova infalível que ele é o Senhor Deus que fez a promessa a Abraão. Agora ouça o versículo 17. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com um juramento, para que pelas coisas imutáveis, o que é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Que maravilhosa promessa! Duas coisas imutáveis. Deus não pode mentir e ser Deus. Agora, se Deus fez uma promessa em sua Bíblia aqui, nós cremos que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. E se Deus fez uma promessa nesta Bíblia, nós temos esta consolação e sabemos que é impossível para Deus mentir. Sendo assim, quando nós vemos que ele prometeu na Bíblia, nós cremos de alma, corpo e espírito. É impossível que ele minta. Agora, se há alguma falta, está em nós, não em Deus. Pois Deus está obrigado a cumprir sua palavra, pois ele jurou por sua palavra. Oh, que coisa! Eu estou seguro que quando nós conseguimos ver isto nessa luz, as coisas começam a assumir aspecto diferente e a formar diferente do que elas costumavam ser. A cura do corpo não torna-se uma ficção, ela se torna uma realidade. O batismo do Espírito Santo não se torna uma substância fabricada, emotiva. Ele torna-se uma realidade da presença viva do Senhor Jesus Cristo para mudar a vida. Algumas noites atrás, em uma reunião de oração, um homem disse para mim: o Espírito Santo não foi dado somente para os 10 ou os 12 no dia de Pentecostes. Eu disse: bem, então, o que me diz dos 120 que estavam ali ao mesmo tempo que o receberam? Que me diz na casa de Cornélio, quando os gentios o receberam? 33 anos mais tarde, quando Paulo perguntou aos batistas se eles haviam recebido o Espírito Santo desde que creram, e ele colocou suas mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo. Colocando a igreja de Corinto em ordem, ele também colocou na igreja apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, dons de cura, e todos aqueles maravilhosos dons, anos e anos passado o Pentecostes. Logo, ele é hoje para cada crente. Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Até onde? A todo o mundo. Quantos? A todas as pessoas. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e curarão os enfermos e assim por diante. Aí está você. É a promessa de Deus que ele jurou que ele o faria.
Não importa quantos se levantem para tentar simular ou personificar isto, quantas coisas se levantem para tentar contradizer isto ou abater isto, isto seguirá adiante interminavelmente para sempre, pois Deus tem jurado por si mesmo que ele cumpriria isto. Se eu falho em pregar isto e decepciono, Deus levantará alguém em meu lugar para seguir adiante com isto. Se você falha em crer nisto, haverá alguém entrando em seu lugar para crer nisto, ao invés de você, pois Deus tem jurado que ele o faria. Oh, que consolo isso nos dá!